Olá, queridos amigos. Espero que todos estejam bem. Em mais uma semana que nós estamos aí passando, atravessando nessa dolorosa fase dessa pandemia que assola o planeta e onde as nações, onde os seus governantes não têm preparo para poder lidar com o tamanho do problema, é óbvio que essas nações sentem mais. Então o povo acaba sofrendo e a gente vê o tamanho do sofrimento do nosso povo. Estamos aí há vários meses sem um ministro da Saúde. Estamos aí há quase 2 anos sem um governo. Então a situação preocupa, e preocupa muito. Estamos vendo aí governantes, governadores, prefeitos, abrindo os comércios, no momento ainda inapropriado. Estamos vendo aí principalmente a população não colaborando, todo mundo saindo para bares, restaurantes, fazendo festas nas ruas, o povo sem máscara. E isso vai acarretar, obviamente, no maior número de casos, no maior número de mortos, no maior número de infectados, infelizmente. Mas nós, que conhecemos o Cristo, que estudamos o seu Evangelho, que estamos aí na nossa jornada evolutiva, caminhando, buscando a nossa redenção, buscando resgatar todo o mal que fizemos em tempos remotos, para podermos então adentrarmos para um mundo melhor. Nós entendemos tudo isso, então precisamos colaborar. Já não digo mais com a humanidade da Terra, mas colaborar com a pátria espiritual. Porque o trabalho na pátria espiritual está enorme. E cada vez que a ignorância humana dá lugar à inteligência e à ciência, o trabalho dobra. E se dobra aos nossos olhos aqui na Terra, podemos imaginar e até ter a certeza de que ele triplica na espiritualidade. Então vamos aí caminhando com Jesus, cada um fazendo a sua parte. Nós que precisamos e temos que sair para trabalhar, colocar máscara, respeitar a distância, se for necessário esperar uma condução um pouco mais vazia, é o que nós temos que fazer. E aqueles que não precisam sair para trabalhar, que podem ficar dentro de casa, vamos ficar dentro de casa e vamos respeitar aí esse distanciamento social. Pois bem, dando seguimento ao nosso estudo do livro Ao Caminho da Luz, ditado por Emmanuel, psicografia do nosso querido Chico Xavier, sempre lembrando que esse livro ele foi ditado por Emmanuel e psicografado pelo Chico no século passado, na década de 30, de 1930. Então, é um livro muito importante para nós estudarmos. E por que nós resolvemos estudar esse livro? Porque hoje a gente vê aí uma ignorância muito grande de pessoas, de ministros e de pessoas que se dizem gurus do nosso querido presidente da República. Eles estão aí espalhando que a Terra é plana. E todos nós sabemos que a Terra é redonda. E todos nós sabemos como ela foi criada. E esse livro, então, ele mostra para nós, na visão espírita, como o nosso planeta foi criado. E como estamos estudando agora, como o nosso planeta foi povoado. E nós estamos, então, hoje no capítulo 8, e nós vamos estudar a China milenária, Então nós vamos aí estudar essa civilização chinesa, que quando teve o orbe lá em Capela, que os espíritos do orbe de Capela foram degradados,
aqueles que já estavam preparados para continuar lá, porque eles avançaram, né, numa escala de mundo espiritual. Então esses espíritos foram carinhosamente e amavelmente recebidos por Jesus aqui na Terra. Porém, a China, a população da China já existia, já tinha uma organização, e é isso que nós vamos ver, né? Nós sabemos hoje em dia que a China, das civilizações, é a mais antiga que nós temos no nosso globo. Sempre lembrando que existem aí uma diferença no tempo de quase 100 anos, né? De 96 anos, né? De distância de quando foi feito o livro para agora, né? Quer dizer, então a gente precisa aí entender um pouquinho isso, porque em 96 não, 94 anos, né? Que nós aqui no planeta, nós evoluímos, nós progredimos e nós descobrimos muitas coisas, assim como a ciência, né? A gente que já passou aí, que a gente já está na idade doenta, né? Nós somos de um tempo que a gente achava magnífico, né? Uma ligação telefônica. E onde que nós iríamos imaginar, há 30, 40 anos atrás, que nós teríamos, né, toda esta tecnologia que nós utilizamos hoje, em tão curto espaço de tempo. Então vamos lá. Dando início. A China. Depois de nossas divagações a respeito da raça branca, que se constituía dos antigos áreas no ambiente da Terra, é cabível examinarmos a árvore mais antiga das civilizações terrestres, a fim de observarmos a existência carinhosa e constante do Divino Mestre para com todas as criaturas de Deus. Inegavelmente, o mais prístino foco de todos os surtos evolutivos do globo, prístino antigo, é a China milenária, com o seu espírito valoroso e resignado, mas sem rumo certo nas estradas da edificação geral. Quando se verificou o advento das almas proscritas do sistema de Capela, aqueles espíritos que foram degradados, né, que desceram aqui para o nosso planeta, em épocas remotíssimas, já a existência chinesa contava com uma organização regular, oferecendo os tipos mais homogêneos e mais selecionados do planeta, em face dos remanescentes humanos primitivos. Suas tradições já andavam de geração em geração, construindo as obras do porvir. Daí se infere que, de fato, a história da China remonta a épocas remotíssimas, no seu passado milenário, e esse povo que deixa agora entrever uma certa estagnação nos seus valores evolutivos, sempre foi igualmente acompanhado na sua marcha por aquela misericórdia infinita do céu, envolve todos os corações que latejam na terra. Então, nesse breve resumo da China, de quando o livro foi colocado para nós, e também lá de quando ele começou, a gente vê, né? Então, quando esses espíritos de Capela vieram, a China já tinha uma população, né? Então, já tinham lá alguns tipos, né, de governo, de pessoas que se agrupavam, né? Então, eles já tinham uma sociedade ali, né? Estavam caminhando. E o Cristo, como a gente sempre viu aí, que a gente veio vindo nos povos que vieram para cá, de Capela, o Cristo sempre estava os auxiliando, e na China não é diferente, né? A gente vai ver que o Cristo, ele enviou os seus espíritos, né, evoluídos para poderem trazer para nós, naquela época, na China, né, os seus ensinamentos. A cristalização das ideias chinesas. A cristalização das ideias chinesas advém simplesmente desse insulamento voluntário que prejudicou nas mesmas circunstâncias o espírito da Índia, apesar da fascinante beleza das suas tradições e dos seus ensinos. É que a civilização e o progresso, como a própria vida, dependem das trocas incessantes. O universo, na sua constituição maravilhosa, não criou nem sanciona leis de isolamento na comunidade eterna dos mundos e dos seres. A existência é uma longa escada, na qual todas as almas devem dar-se as mãos na subida para o conhecimento e para Deus. Enquanto a família indo-europeia pervagava no desconhecido, assimilando as expressões das tribos encontradas em longas iniciativas de construção e trabalho,
os arianos da Índia estacionaram no repouso de suas tradições, desenvolvendo-se no curso do tempo as mais prestigiosas lições de experiência para a alma dos povos. E agora, quando os israelitas são chamados por forças poderosas ao deslocamento no seio das nações, a fim de aprenderem mais intimamente a doce lição da fraternidade e do amor universal, renovando a fibra da sua fé e a caminho da perfeita compreensão do Cristo, a China é também convocada pelas transformações do século à grande lição do entrelaçamento da comunidade planetária, a fim de ensinar as suas virtudes e aprender as virtudes dos outros povos. Foi pela sua obstinada resistência que a ideia chinesa estagnou-se na marcha do tempo, embora nestas despretensiosas observações sejamos dos primeiros a reconhecer a grandeza de suas elevadas expressões espirituais. Pois bem, então a gente vê, voltando, né? Falando um pouquinho que ele fez um resumo aqui lá do povo da Índia, né? Ora, a gente viu que o que prejudicou a Índia, né, foi aquele sentimento deles, né, de casta. Eles se achavam melhores do que os aborígenes que já existiam lá na Índia. Não abraçaram eles, né? A indo-europeia, sim, abraça os aborígenes e vão junto, né? E ele também dá aqui o exemplo de Israel, né, do povo de Israel. Ora, o que prejudicou e ainda prejudica o povo de Israel, né? O orgulho, né, de se acharem melhores do que qualquer outro, né? Então isso aí é que está prejudicando até hoje o povo de Israel, que a gente vê que prejudica mesmo, né? E em relação à China, ela se fecha. Ela se fecha. Então Jesus manda todos os seus emissários, né, e eles têm muitos ensinamentos, recebem muitos ensinamentos de Jesus, mas eles se fecham naquilo. Então eles não têm essa troca com outros povos, eles não passam o conhecimento deles para outros povos e também não recebem o conhecimento deles. Sempre lembrando que a China, ela vem se abrir para o mundo no século passado, né? Ela vem se abrir para o mundo na década de 70, né? Que ela começa a se abrir para o mundo na década de 80, 90, que ela começa a se abrir, depois da morte do ditador lá, do Mao Tse-tung, né? Que aí sim ela começa a abrir as suas fronteiras, né? Então lá é um comunismo, mas é um comunismo que permite que as empresas capitalistas entrem lá, e por isso que a China hoje em dia tem todo esse avanço, né? A China é o país, na atualidade, já há algumas décadas, que mais cresce, né? É o país onde mais cresce lá as indústrias e o povo todo, né? Mas ela tem muitos problemas também. Mas depois que ela abre, então acontece, né? A gente tem acesso às tradições chinesas e a gente acaba absorvendo o que é de bom e eles acabam absorvendo o que é de bom também do resto do mundo. Então, dando continuidade, nós vamos ver aqui o Forri. É Forri, porque é F-O-H-I, né? Então é Forri. Jesus, na sua proteção e na sua misericórdia, desde os tempos mais distantes, enviou missionários àqueles agrupamentos de criaturas que se organizavam econômica e politicamente entre as coletividades primárias da Terra. As raças adâmicas ainda não haviam chegado ao orbe terrestre, e entre aqueles povos já se ouviam grandes ensinamentos do plano espiritual, de sumo interesse para a direção e solução de todos os problemas da vida. Então, olha aí, né? O que Emmanuel está nos revelando? Que mesmo antes dessa raça adâmica vir lá de Capela, Jesus já enviava os seus emissários lá para a China, né? Para trazerem, para eles começarem a saber, né, da existência da espiritualidade, né? A história não vos fala de outros, antes do grande Forri, que foi o compilador de suas ciências religiosas, nos seus trigramas duplos que passaram do pretérito remotíssimo aos estudos da posteridade, né? Então, ora, a história fala para nós, né, de Forri, mas Emmanuel fala para nós que antes dele também já teve outros, né? Forri refere-se no seu I Ching. O que será I Ching? Vamos ver lá embaixo. Significa livro das mutações. Aos grandes sábios que o antecederam no penoso caminho das aquisições de conhecimento espiritual. Seus símbolos representam os característicos de uma ciência altamente evolutiva, revelando ensinamentos de grande pureza e da mais avançada metafísica. Em seguida, esse grande missionário do povo chinês, Forri, o divino mestre Jesus envia-lhe a palavra de Confúcio, ou Kung Fu Tse,
5 séculos antes da sua vinda, preparando os adiantados do planeta, enviando-lhes elevados espíritos da ciência, da religião e da filosofia, algum tempo antes da sua palavra mirífica, a fim de que a humanidade estivesse preparada para a aceitação dos seus ensinos. Mirífica, maravilhoso, magnífico, extraordinário, né? Então, da sua palavra maravilhosa. Então, a gente vê que Jesus, né, sempre preocupado com os seus irmãos, porque nós somos irmãos de Jesus, né? Todos filhos do mesmo Pai, que é Deus. Jesus, então, na sua preocupação, né, ele foi enviando espíritos iluminados, né, trazendo para nós, né, a ciência, a evolução da ciência, da religião e da filosofia. Então, a gente entende agora por que a China milenária teve tanto conhecimento antes, né? Então, erroneamente, a gente ouve-se dizer, por adeptos das religiões chinesas, japonesas, né, tibetanas, que Buda não tem nada a ver com o Cristo, né? E a gente sabe que Buda é também um espírito crístico, que fazia parte, né, daquela turma abençoada de Jesus, né? Então vamos lá. Confúcio e Lao Tse. Confúcio, na qualidade de missionário do Cristo, teve de saturar-se de todas as tradições chinesas, aceitar as circunstâncias imperiosas do meio, de modo a beneficiar o país na medida de suas possibilidades de compreensão. Ele faz ressurgir os ensinamentos de Lao Tse, que fora, por sua vez, um elevado mensageiro do Senhor para as raças amarelas. Então a gente vê que Confúcio, né, ele teve também, né, que se saturar de todas as tradições chinesas, aceitar as circunstâncias imperiosas do meio, né, de modo a beneficiar o país na medida de suas possibilidades de compreensão, né? Então, aí, mais uma vez, a gente vê que um emissário de Jesus, o enviado de Jesus, ainda precisa, né, se adaptar aos tempos para poder trazer os ensinamentos de Jesus, né? Suas lições estão cheias do perfume de requintada sabedoria moral. No Kan-in de Lao Tse, eis algumas de suas afirmações que nada ficam a dever aos vossos conhecimentos e exposições do moderno pensamento religioso. Olha o que Confúcio dizia lá, né? O Senhor dos céus é bom e generoso, e o homem sábio é um pouco de suas manifestações. Na estrada da inspiração, eles caminham juntos e o sábio lhe recebe as ideias, que enchem a vida de alegria e de bens. Olha aí, não é o que nós estudamos e aprendemos com a doutrina de Kardec? Claro que é, né? Ora, a gente recebe as boas vibrações, os bons ensinamentos de Deus, e aqueles que são sábios absorvem esses ensinamentos e fazem com que esses ensinamentos o elevem, né? O façam progredir. Isso que é importante, né? Então vamos lá. Lao Tse, de cujos ensinamentos Confúcio fez questão de formar a base dos seus princípios, viveu, olha aí, gente, 6 séculos antes do advento do Cristo. E em face dessa filosofia religiosa, avançada e superior, somos obrigados a reconhecer a prodigalidade da misericórdia de Jesus, enviando os seus porta-vozes a todos os pontos da terra, com o objetivo de fazer desabrochar no espírito das massas a melhor compreensão do seu evangelho de verdade e de amor, que o mundo, entretanto, ainda não compreendeu, não obstante todos os seus sacrifícios, né? Então, lá na década de 30, mais precisamente em 1936, Emmanuel fala isso para nós, né? Que ainda não compreendemos, né, toda a maravilhosa e sábia palavra de Deus, mensagem de Jesus, né? Nós ainda estamos caminhando, né? Então Lao Tse pega os ensinamentos o Confúcio pega os ensinamentos de Lao Tse e vai formando esse pensamento, né, evolutivo junto lá do povo chinês, né? E a gente vê o quanto eles têm de meditação, né? O quanto eles tiveram desde aquele tempo remotíssimo, 6 séculos antes da vinda de Jesus, 600 anos antes da vinda de Jesus, né, gente? Então olha aí, né? Então era para
para eles terem colocado isso para fora, se relacionarem com o mundo, com o povo adâmico que vem. Imagina como eles iriam fazer essa troca com o povo adâmico, como eles iam receber conhecimento, né, de todos aqueles espíritos que vieram de Capela. Então vamos lá, o Nirvana. Então vamos lá, o Nirvana, né? O que é o Nirvana? O Nirvana é o estado de êxtase em que a alma atinge a autolibertação do sofrimento, ou seja, quando a gente for lá um espírito puro, então a gente vai estar livre do sofrimento, né? Para fundamentar devidamente a nossa opinião relativa à estagnação do espírito chinês, examinemos ainda suas interessantes e elevadas concepções religiosas. De um modo geral, é o culto dos antepassados o princípio da sua fé. Esse culto cotidiano e perseverante é a base da crença na imortalidade, porquanto de suas manifestações ressaltam as provas diárias da sobrevivência. As relações com o plano invisível constituem um fenômeno comum, associado à existência do indivíduo mais obscuro. A ideia da necessidade de aperfeiçoamento espiritual é latente em todos os corações, mas o desvio inerente à compreensão do Nirvana é aí, como em numerosas correntes do budismo, um obstáculo ao progresso geral, né? Então a gente vê por quê? É que a gente vê porque eles não compreenderam o Nirvana, né? Que é o estado de êxtase em que a alma atinge a autolibertação do sofrimento. O Nirvana, examinado em suas expressões mais profundas, deve ser considerado como a união permanente da alma com Deus, finalidade de todos os caminhos evolutivos. Nunca, porém, como sinônimo de imperturbável quietude ou beatífica realização do não ser, né? A vida é a harmonia dos movimentos, resultante das trocas incessantes no seio da natureza visível e invisível. Sua manutenção depende da atividade de todos os mundos e de todos os seres. Cada individualidade, na prova, como na redenção, como na glória divina, tem uma função definida de trabalho e elevação dos seus próprios valores. Os que aprenderam os bens da vida e quantos os ensinam com amor, multiplicam na terra e nos céus os dons infinitos de Deus, né? Então o que eles entendiam lá, né, nessa civilização chinesa? Eles entendiam que só a civilização deles, né? Eles iam atingir o estado de nirvana só entre eles ali, e não é só naquele mundo, nesse mundo nosso. Não, não é. É uma troca, né? Quando Jesus nos disse, há muitas moradas na casa de meu pai, nossa, Jesus quis falar dos milhões de planetas, ou bilhões, a gente não sabe exatamente a quantia, mas são muitos e muitas moradas na casa de Deus, né? Então, ora, Jesus fala disso para nós. Coloca para nós, a doutrina espírita nos traz o quê? Os mundos, a evolução dos mundos, mundo primitivo, provas e expiações, regeneração, né? E por aí vai. Então, essas trocas, é óbvio que aquela que nós que estamos no mundo de provas e expiações, nós auxiliamos aqueles que ainda estão nos mundos primitivos. Os que estão no mundo regenerador auxiliam nós que estamos aqui no mundo de provas e expiações e também auxiliam, né, os espíritos que ainda estão nos mundos primitivos. Os que estão nos mundos felizes auxiliam do regenerador para baixo. É assim que a gente vai caminhando. Um vai caminhando o outro. Lembra no textinho aqui atrás que a gente deu o exemplo que Emmanuel deu o exemplo da escada? Né? Olha, é como se a humanidade tivesse toda que subir degraus de escada para fazer a evolução, mas de mãos dadas. Ninguém pode subir a escada e pisar na mão do outro, para que o outro não suba. Né? Então, esse foi o pecado da civilização chinesa. A China atual. A falsa interpretação do Nirvana disturbou as elevadas possibilidades criadoras do espírito chinês. Cristalizou-lhe as concepções e paralisou-lhe a marcha para as grandes conquistas. Olha aí, né? Então paralisou o povo. O povo não tinha como, né, ter essa troca com as outras civilizações. É certo que essas conquistas não consistem nas metralhadoras e nas bombardas da civilização do Ocidente, cheia de comodidades multifárias, mas aqui me refiro à incompreensão geral acerca da lição sublime do Cristo e dos seus enviados, né? A China, como os outros povos do mundo, tem de esmar neste século os valores obtidos na sua caminhada longa e penosa, né? Destas palavras, não há inferir que a invasão japonesa, na sua incrível agressividade, esteja tocada de uma sanção divina.
O Japão poderá realizar, na Grande República, todas as conquistas materiais usando a psicologia dos conquistadores. Poderá melhorar as condições sanitárias do povo, rasgar estradas e multiplicar escolas, mas não amortecerá a energia perseverante do espírito chinês, valoroso e resignado, que poderá até ceder-lhe as próprias rédeas do governo, enchendo de fortuna, de suntuosidade e de honrarias, sem desprestígio do seu próprio valor, porquanto a China, milenária, sabe que os espíritos de rapina embriagam-se facilmente com o vinho de sangue do triunfo. E tão logo o fluxo lhes amoleça as fibras da desesperação, todas as vitórias voltam automaticamente à reflexão, ao raciocínio, à cultura e à inteligência. O que se faz necessário examinar é o estado de estagnação da alma chinesa nestes últimos séculos, mas, para concluirmos, pela sua necessidade imperiosa de comungar no banquete de fraternidade dos outros povos. Né? Então aqui ele deu uma pincelada aí já na história recente, que eu digo recente, é mais de 100 anos atrás, quando o Japão invade lá a China. Isso a gente pode procurar aí, estudar na nossa história terrena, né, que a gente vai ver lá o que aconteceu, mas em suma o que ele quer dizer é que qualquer povo poderia invadir a China, né? A China poderia entregar o governo mas isso não ia adiantar nada, não ia fazer com que houvesse um progresso na alma chinesa, né? Esse progresso só ia existir como? Só ia existir quando ela começasse a comungar no banquete da fraternidade dos outros povos, é que a gente já está vendo hoje, né? Tem muita gente que fala mal da China, estão falando aí que a China que inventou esse vírus para poder comprar todas as empresas. Isso aí é uma bobagem que todo mundo fala, né? A gente não pode levar em consideração essas bobagens que a gente anda escutando por aí. Quando escutarmos alguma coisa, vamos lá procurar saber o que acontece, né? E a gente fazendo um estudo bem aprofundado sobre como esse vírus começou, a gente entende que não foi nada disso, né? Ninguém ia inventar um vírus no laboratório para matar milhões de pessoas. Isso aí, inclusive o seu próprio povo, né? Então, a edificação do Evangelho. É verdade que a palavra direta do Cristo, consubstanciada no seu Evangelho, ainda não chegou até lá de um modo geral, aclarando o caminho de todos os corações, mas um sopro de vida romperá as sombras milenárias que caíram sobre a República Chinesa, onde milhões de almas repousam indevidamente na falsa compreensão do Nirvana e do Absoluto. Mãos valorosas erguerão um monumento evangélico naquele mundo de dolorosas antiguidades, e um novo dia raiará para a grande nação que se tornou em símbolo de paciência e de perseverança para outros povos. Esperemos a providência daquele que guarda em suas mãos augustas e misericordiosas a direção do mundo. Bem-aventurados os pacíficos, os aflitos, os humildes. E as suas palavras mansas e carinhosas nos fazem lembrar a China milenária que, amando a paz, sofre agora o insulto das forças tenebrosas da ambição, da justiça e da iniquidade. Então ele termina, Emmanuel termina esse capítulo ainda falando da época lá que estava acontecendo na China, aquela guerra toda, né? Mas a gente vê que a edificação do Evangelho, assim como na China ou como em qualquer outra parte do planeta, ela está fundamentada sobre isso. Bem-aventurados os pacíficos, os aflitos e os humildes, né? É em cima disso que a edificação do Evangelho de Jesus, né? Esse Evangelho vai se expandir. E já está chegando o momento em que o nosso planeta sofrerá uma mutação, né? Nós vamos deixar de ser um mundo de provas e expiações e vamos passar a ser um mundo regenerador. E nós precisamos, então, nos equiparmos, estudarmos aí, né? Para que nós estejamos dentro, né? Dessas condições para continuarmos habitando o nosso planeta, né? E continuarmos auxiliando a todos os espíritos que nós amamos, né? Isso é muito importante. A gente não pode pensar numa evolução espiritual só para nós. Nós precisamos pensar em evoluir para auxiliarmos aqueles que nós amamos a evoluir também. Ontem nós estávamos estudando, fazendo o Evangelho no Lar semanal, que nós fazemos todas as quartas-feiras às 20 horas, e nós estávamos estudando o capítulo 4, né? Onde a gente estava estudando a reencarnação, né? E dentro do que nós estávamos estudando, nós vimos isso, né? Essa importância, essa necessidade de nós nos melhorarmos e ajudarmos, né, na melhora daqueles a quem amamos, porque Deus, na sua infinita bondade, o que Ele faz? Ele vai permitindo que nós vamos reencarnando no planeta
no mesmo seio familiar, né? Por quê? Porque somos espíritos afins, né? Nós somos espíritos que temos laços entre nós. Então, na medida do possível, nós vamos reencarnando no mesmo seio familiar para podermos né? Qual que é a ideia? Um ajudar o outro, né? Na evolução espiritual. Né? Então é muito importante que nós trabalhemos a nossa reforma íntima, que nós estudemos, que nós passamos para as outras pessoas o que nós aprendemos, né? Tanto intelectualmente como fraternalmente, né? Então a gente vai lá, a gente estuda a doutrina, a gente estuda a história da humanidade, a gente estuda matemática, a gente se forma engenheiro, a gente se forma professor, a gente se forma torneiro mecânico, enfim. Não importa o que a gente se forma, né? Mas a gente precisa passar os nossos conhecimentos que nós temos do planeta aqui, os nossos conhecimentos materiais e também os nossos conhecimentos da espiritualidade, né? Essa é a finalidade de nós estarmos reencarnados nesse planeta escola, de nós um dia estarmos lá no mundo regenerador, né? Num dia estarmos lá no mundo feliz, né? Então essa é o principal objetivo. E foi o que faltou lá na China, eles se fecharam, né? Então a gente gosta eu particularmente gosto muito de conversar com todos, né? E, e tenho muitos parentes na família, né? Que são budistas, então já li alguns livros do budismo e converso sempre, né? E a gente vê o quão é valioso os ensinamentos do budismo, né? Do Buda, né? São ensinamentos maravilhosos, maravilhosos, que eu indico que todos leiam, né? Por quê? Porque a gente tem essa troca. A gente vai aprender os ensinamentos do Buda, nós vamos ler os ensinamentos do Buda e a gente traz para o nosso conhecimento da doutrina espírita, assim vice-versa. O budista vinha aqui pegar, né, a codificação da doutrina de Kardec e também estudar, porque tudo é uma comunhão, né? Então esses ensinamentos que a gente vê do Buda, nossa, são milenários, foram emissários de Jesus, que Jesus enviou para o nosso planeta para trazer esses conhecimentos para nós, né? Então é super importante a gente ter essa mentalidade, né? Essa mentalidade de confraternização, essa mentalidade de irmos buscar esses ensinamentos, né? Isso é muito importante. E eu tenho um respeito muito grande pelos budistas, porque eles sempre pregam a paz, eles sempre pregam a humildade, né? E isso é muito importante. Isso é muito, muito, muito importante nos dias de hoje para o mundo regenerador. Aqueles espíritos que estiverem aqui e que não pregarem e não viverem a paz, não viverem a humildade, né? Esses espíritos não vão continuar no mundo regenerador. Vão ter que ser degradados aqui da Terra, como foram os espíritos degradados lá de Capela, para um mundo de provas e expiações, né? E nós temos o conhecimento, por isso a importância que eu achei da gente estudar esse livro, essa importância da gente ter essa mentalidade, a gente saber o que vai acontecer se nós não nos prepararmos para continuarmos aqui. Porque nós vamos ser degradados para o mundo de provas e expiações que vai estar muito, mas muito atrasado em relação ao nosso, né? E hoje em dia, nós que gostamos aí do nosso conforto, né? Nós que temos aí a internet, nós que temos aí tantos aparelhos que facilitam a nossa vida, imagina a gente reencarnar no mundo de provas e expiações, onde a gente vai estar lá como se fosse transportados numa máquina do tempo no nosso mundo na época da medieval, que nós não tínhamos nada, não é verdade? Então a gente precisa se preparar. E é por isso que o Cristo lá atrás, ele nos falou, olha, vou pedir a meu Pai que mande o Espírito Consolador, porque vocês não estão preparados ainda para saberem de mais coisas, né? De mais lições, mais ensinamentos. E chegou lá com Kardec, Kardec codifica a doutrina, e dali para frente não parou mais.
Não parou com a codificação dos 5 livros da codificação da doutrina espírita. Não, não parou. Continuou. Continuou. Por todo o globo. E principalmente aqui no nosso país. Com a vinda do espírito mais iluminado, mais adiantado que nós tivemos aqui, depois de Jesus, Chico Xavier. Olha o que esse homem trouxe para nós. Quantos e quantos livros o Chico psicografou. Quantas e quantas noites o Chico passou psicografando, ali doando seu corpo, seus braços, a sua mente, para que Emmanuel e tantos outros espíritos que trouxeram obras para o Chico, que ditaram obras para o Chico. Então, o Chico nos traz muitos ensinamentos. Muitos, 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 muitos. De todos. Quem ainda não assistiu o filme do Chico Xavier, da vida do Chico Xavier, eu recomendo, assistam. Assistam. É uma lição. É um roteiro. É uma rota para a gente seguir. É como se o Chico falasse para nós, no dia do seu desencarne: olha, meus filhos, sigam o meu caminho. Sigam a picada no meio do mato que eu abri. E vocês vão chegar a Jesus. Então, olha a bondade do Chico. Por tudo que ele passou. Todos os livros que ele psicografou. Vendeu mais livro que qualquer um. E não ficou com um centavo de nenhuma obra. Doou todos os direitos autorais para as dezenas, centenas de casas espíritas espalhadas por este mundo de meu Deus. Então, olha a obra do Chico. E o Chico desencarna. Como veio ao mundo. Volta para a espiritualidade. Levado no colo da sua genitora. A importância do Cristo do Chico, ela é tão grande nos ensinamentos aqui, que numa narrativa de André Luiz, da volta do Chico para o plano espiritual, milhares de espíritos de luz vêm ao encontro de Chico. E Chico está no colo de sua mãe, e uma luz intensa se forma. E dessa luz sai a Virgem Maria, com o Dr. Bezerra de Menezes. E eles vêm então, e a genitora do Chico, carregando-o, vão em direção dessa luz. Então a Virgem Maria vem receber o Chico, porque ele cumpriu a sua missão e nos deixou o seu caminho. Então é imperioso que nós busquemos a cada dia nos melhorarmos, inspirados na vida e na obra do Chico Xavier, inspirados nos ensinamentos de Jesus e de tantos outros espíritos de luz que Jesus continua enviando no nosso meio para continuar nos mostrando o caminho. Peço desculpa pela emoção, mas é impossível falarmos de Chico e não nos emocionarmos. Mas então, meus irmãos, essa foi a nossa live da semana. Espero que todos possam assistir, possam absorver, que eu possa ter passado alguma coisa de bom e de interessante para vocês. Sempre antes de fazer a live, eu rogo a Jesus, ao plano espiritual, para que o meu mentor espiritual possa estar aqui junto, né, me intuindo, não me deixando desviar do foco principal. E o foco principal sempre é o amor, a fraternidade, né, os ensinamentos do Cristo. Então nós vamos, neste momento, agradecendo a Jesus
a espiritualidade, por mais esta bênção, por mais esta oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos aqui através da internet para continuarmos estudando o livro A Caminho da Luz, ditado por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. Que todos nós tenhamos uma semana repleta de amor, de fraternidade e principalmente de oportunidades para que nós possamos colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Que Jesus nos abençoe, abençoe a todos e até a próxima semana, se Deus quiser.